Então, essa aula 6, depois a gravação dela fica disponível, né, ali no Classroom, na barra atividades, junto às demais. Na barra atividades do Classroom, a gente tem um tópico vídeos aulas ao vivo. Tá lá, vídeo gravado da aula 1, 2 e 3, um vídeo da revisão da aula 1 a 3, o vídeo da aula 4, o vídeo da aula 5, e depois, é claro, vai estar esse vídeo, né, o vídeo da aula 6. Os slides das aulas, do mesmo jeito. Então, esse slide da aula de hoje, slide da aula 6, vai estar ali à disposição de vocês também no Classroom, lá na barra atividades, no tópico slides das aulas ao vivo, junto aos slides de todas as aulas anteriores que a gente já teve. No início de cada uma das aulas, a gente sempre relembra o nosso calendário, sem exceções, né? Em todas as aulas, a gente relembrou o calendário. Hoje não vai ser diferente. Lá no dia 29/1, nós tivemos o nosso contrato pedagógico. Foi a primeira vez que a gente conversou de uma forma mais direta, né, sobre as nossas aulas, o calendário, o processo avaliativo, né? Foi um vídeo ali de uma hora e pouquinho, né, o contrato pedagógico. Inclusive, ele está disponível, né? Desde esse primeiro dia, o vídeo foi gravado e está ali no Classroom, na barra atividades, lá no tópico contrato pedagógico. Quem não lembra, pode ir lá e assistir, né, o vídeo do contrato pedagógico. Quem não assistiu no dia, né, ou assistiu pela metade, é interessante assistir na íntegra, né? Já devem ter assistido, porque nós já estamos lá, né, na aula 6 já, né, quase no final, né? Mas se alguém ainda não assistiu, o vídeo do contrato pedagógico está ali disponível. Depois do contrato pedagógico, nesse dia 29, a gente teve a aula 1, no dia 1/7 a gente teve a aula 2, e no dia 6/7 a aula 3, que é a sequência dos 3 primeiros capítulos, né, da apostila. Capítulo 1, aula 1, capítulo 2, aula 2, capítulo 3, aula 3. Correspondente a esses 3 primeiros conteúdos, né, esses 3 primeiros capítulos, essas 3 primeiras aulas, vocês ficaram, então, com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, né, cujo peso é 2 pontos. E o prazo para realizar está no guia do aluno. Tem um prazo para fazer, né? E o prazo encerra lá numa determinada data, em um determinado horário. Isso a gente tratou lá no contrato pedagógico. A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades avaliativas, a gente abriu o guia do aluno, mostrou que é ali no guia do aluno que estão os prazos das atividades avaliativas, né? Então é muito importante que vocês cumpram com esses prazos, né? Para não perder o processo avaliativo. Isso, né, foi tratado no vídeo do contrato pedagógico e em cada uma das aulas, sem exceções, sempre no início, a gente relembra esta mesma informação. Vocês podem abrir qualquer vídeo aí das aulas anteriores, vocês vão ver que a gente está falando exatamente essa mesma informação, né? No dia 8/7, nós tivemos a revisão dessa primeira parte da disciplina, a revisão da aula 1 a 3. No dia 13/7, semana passada, nós tivemos a primeira aula dessa segunda parte, né, da disciplina, que é a aula 4. No dia 15, a gente teve a aula 5. E hoje nós estamos, né, vamos falar sobre, então, a aula 6. Essa segunda parte da disciplina, aula 4, 5 e 6, ou seja, capítulo 4, 5 e 6 da apostila, correspondem aos conteúdos para vocês fazerem a atividade avaliativa 2 no Moodle, que vale igualmente 2 pontos e que também tem prazo. O prazo de encerramento dessa atividade avaliativa 2 no Moodle está onde? No guia do aluno. Então tem que olhar lá, tem o dia e o horário que encerra, né? Não pode deixar passar esse dia, esse horário, porque depois de fechar ela não abre mais, né? Fecha lá no sistema, tá? Então, estão lá dentro de gestão da qualidade, né? Disciplina que vocês estão cursando, dentro da semana 1, avaliativa 1, dentro da semana 2, avaliativa 2. Vários detalhes a gente tratou lá no contrato pedagógico, né? Que é aquele vídeo que está ali gravado, disponível para vocês no Classroom, na barra atividades, lá no tópico contrato pedagógico. Foi um vídeo de 1h30, a gente detalhou todas as informações, né, sobre o Moodle, guia do aluno, prova, substituição, trabalho disciplinar, como fazer, como entregar, onde abrir, onde editar, tá tudo lá, 1h e pouquinho, né, foi aquele vídeo. Então, recomendo, se alguém não assistiu, tá ali o vídeo prontinho, né, esperando aí vocês. E Jean levantou a mão, Jean, quer falar?
professor, quero sim. Eu só queria que tu pudesse me falar como funciona a questão 1 do trabalho disciplinar, que é a única que eu consegui fazer ainda. O resto eu fiz. Eu só tenho que fazer alguma tabela, alguma coisa assim, ou só fazer Certo. simples. Não precisa fazer A nenhuma número 1. tabela, tá? O trabalho, inclusive, ele ali no Classroom, ele foi inserido ali com os tópicos da ferramenta de estratificação, né? Por tempo, por local, por sintoma. É só colocar ao lado ali os elementos de análise, tá? Até a gente conversou um pouquinho a respeito, né? Dessa ferramenta de estratificação lá na aula 4. Não sei se tu estava nessa aula 4, Jean, sobre como inserir as informações, o que precisa ser analisado ali. De repente, dá uma olhadinha na aula 4, pode ser útil para ti, mas te respondendo, tá? Não precisa inserir nenhuma tabela, tá? É só fazer a descrição ali dos elementos estratificados, tá? Certo, Jean? Certo. Muito bem. Dia 22/7, nós vamos ter a revisão dessa segunda metade da disciplina, né? Aula 4 até a aula 6. E vocês têm até o dia 24/7 para entregar o trabalho disciplinar, né? Ele vale 6 pontos na N1. A gente explicou lá, né? No dia do contato pedagógico, como é que vocês fazem essa entrega, né? Acessa ali a barra atividades do Classroom, procura lá o tópico trabalho disciplinar, tá lá o arquivo de vocês. É só abrir aquele arquivo ali, ele é editável, vocês vão editar as respostas diretamente ali dentro do arquivo. Depois de editar as respostas ali, vocês vão fechar o arquivo, vão lá clicar em entregar, né? Devolver o trabalho para o professor. Aí eu recebo o trabalho para fazer a correção. Então, entrega diretamente dentro do Classroom, né? Conforme a gente explicou e demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico. Não é por nenhum outro meio, né? Nenhuma outra forma, né? Por e-mail, WhatsApp, nada disso, né? Trabalho entregue ali dentro do Classroom mesmo, até o dia 24. Ah, mas eu quero entregar dia 23. Está dentro do prazo, pode entregar, né? Quero entregar dia 22. Entregue, né? Está dentro do prazo. Só não pode entregar depois do dia 24, né? O prazo até o dia 24. E a pessoa pergunta que horário? Enquanto for dia 24, né? Então, tem as 23h59, né? Do dia 24 é 24, né? Quando for meia-noite é 25. Então, esse é o prazo, né? Limite, tá, gente? Dia 27/7, revisão final. Essa revisão final com foco aí nos prepararmos para a prova do dia 29. Dia 29, então, acontece a prova, apenas a prova. Não tem conexão online no dia 29, né? Vocês vão receber ali um pouquinho antes das 19 horas as instruções da prova e o código dela. Vão, então, às 19 horas, depois de recebido, né, as instruções e o código, que vão ser postados no Classroom, né? Vão acessar o Classroom, ler as instruções, copiar o código. E às 19 horas vocês acessam o Moodle, tá? Disciplina Gestão da Qualidade, clica lá em Prova Final, vai abrir uma janelinha pedindo para vocês colocarem o código, aí vocês colocam o código da prova. A prova vai abrir 10 questões, as 10 questões, um ponto cada uma, né? Ao finalizar as 10 questões, vocês clicam em salvar e enviar e automaticamente já tem a nota da N2. A média final é N1 mais N2 dividido por 2, tem que atingir no mínimo média 6, né? Então, nota da N1 mais a nota da N2 dividido por 2, deu 6 ou mais, já foi aprovado, né, por média. Se deu abaixo de 6, né, tirou 5 na média, por exemplo, tá? A avaliação de substituição será necessária até o dia 14/8, até não, né, no dia 14/8, especificamente somente neste dia, às 9 horas da manhã do dia 14/8, vocês acessam o Moodle, clicam lá em substituição, né, na disciplina de gestão da qualidade, para fazer essa prova de 10 questões também, né, para substituir a menor nota entre a N1 e N2 para atingimento da média, tá? Pessoal, dúvidas, perguntas? Tudo certo, sem dúvida. Certo. Aliás, eu tenho uma dúvida aqui. Deu um ruído no teu áudio aí, Stefano, não peguei o final. Sim, eu tô saindo do trabalho agora. Eu tô com uma dúvida assim. O trabalho
disciplinar, ele pode ser feito em grupo e a entrega é pessoal, correto? Isso, exatamente. Foi combinado lá no contrato pedagógico. Vocês podem desenvolver ele, né? Entre 2, 3 ou grupo, mas a entrega é individual. Cada um entrega o seu. Ok, então. Certo? Obrigado pela pergunta, Stefan. Cláudia levantou a mão. Pode falar, Cláudia. Ô, professor, eu tenho uma dúvida, assim. Na última questão eu respondi, só que eu queria entender o que tu quis justificar a função ali da empresa. Sim, justificar, dizer o porquê, Certificado. o motivo. O certificado O justificativo é o ali. motivo. Há um motivo por causa do certificado, é isso? Isso. Tá. Tá. Franciele também levantou a mão. Pode falar, Franciele. Professor, o Gessé colocou no grupo que vai se atrasar uns 10 minutinhos. Obrigado, Franciele. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muito bem. Está tudo certo para vocês. A Alessandra levantou a mão. Pode falar, Alessandra. Senhora, pode me explicar a 2 do trabalho avaliativo? Eu não entendi muito bem. A 2 do Trabalho trabalho avaliativo não, disciplinar. trabalho disciplinar. Isso. A 2 do trabalho disciplinar se refere ao MASP. Foi o conteúdo que a gente trabalhou lá na nossa aula 4 também, né? Nas ferramentas da qualidade. Tem que fazer uma relação do MASP, né? Com aquele elemento que é solicitado ali na pergunta. Em que momento do MASP é que ela surge, né? A aplicação daquela ferramenta. Nós tratamos isso na aula 4. É basicamente isso. Só identificar isso, tá, Alessandra? Tá bom, muito obrigada, senhor. Tá descrito lá na aula 4, inclusive dá uma olhadinha nos slides, tá? Se não for suficiente, vê a aula ao vivo. A gente tratou exatamente aí desse ponto, né? Durante a aula aí, na parte da ferramenta MASP, tá? Se não quiser assistir todo o vídeo, Alessandra, quando tu abrir ele, corre a primeira parte, né? E põe o vídeo bem no ponto do MASP, quando começar ali a etapa 1 do MASP, aí logo em seguida já vai tratar dessa questão aí da etapa 2, tá? Professor. Bom, vou dar uma olhadinha. Certo. Professor. Sim. Referente à questão 2, eu estou numa dúvida. Até já conversei com alguns colegas e ambos chegaram a algumas conclusões diferentes. Existe a possibilidade na etapa 2 ser mais de uma etapa? Ou Não, é apenas a etapa 2 é só ela mesmo, né? só uma? Certo, não há divergência. Certo, obrigado. Isso, tá? Obrigado. Elas são sequenciais, né? Ocorre primeiro a etapa 1 para depois acontecer a 2, depois a 3. Não tem subversão, né, de sequência. Então elas têm a sequência delas. E cada etapa tem as suas características, né? Que foi o que a gente viu na nossa aula. Né? Cada etapa ali tem, então, alguns pontos, né? Que as caracterizam. Inclusive, né, quando tu falou, não entendi. As etapas são sequenciais, né? Elas não subvertem a sequência, né? Então, a 2 vem depois da 1, a 3 depois da 2. Então, não tem uma subversão de sequências, né? E nem uma inserção numa etapa dentro da outra. Né? Encerrada uma fase, vai a próxima, né? Por isso que não tem essa questão, a 2 pode ser junto com tal, não, né? É uma após a outra, tá? Inclusive, durante a aula, a gente viu detalhes de cada uma das etapas, né? No MASP. Quando é a etapa 1, as características da etapa 1. Quando é a etapa 2, as características da etapa 2. Então, inclusive, é uma das formas de vocês responderem a questão 2 do trabalho, né? Vendo as etapas do MASP ali, vocês vão achar a resposta da 2 de uma forma bem direta. Uma questão de leitura mesmo ali, né? De pesquisa. Lendo a ferramenta MASP, vocês vão achar a resposta. Obrigada. Certo? Consegui te ajudar, Gessana? Sim, é que eu cheguei a uma conclusão aí eu estava na dúvida, né, quando eu falei com dois tipos de colegas e cada um achou uma etapa diferente, aí eu estava na dúvida quando podia ser mais de uma. Não tá textualmente, inclusive, direto, assim, é uma questão de ler vai estar ali a resposta, de uma forma bem direta. Certo. Para não ter dúvida mesmo, né, de qual ferramenta que trata, de qual etapa que trata,
tá textual, direto, assim. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Professor, sobre a pergunta 4, eu até lembrei, aqui na pergunta diz que a empresa já possui certificação, só Certo. que ela está isenta de avaliação. Só que o professor falou que nenhuma empresa fica isenta de avaliação. Sim, ela mesma faz auditoria interna, isso é uma avaliação, né? Como? Eu não entendi. A própria empresa faz auditoria interna, né? Qualquer empresa faz avaliações, né? Avalia seus indicadores, toma decisões, nenhuma empresa está livre de fazer avaliações. Daí aqui diz justifique, mas daí justificar, eu não entendi esse justifique, professor. Dados motivos. Justificar é apresentar os motivos pelos quais tu deu essa resposta. A tua justificativa para a tua resposta, entende? É uma pergunta. Ela tem a certificação, então ela está isenta? Sim ou não? Justifique. Sim, por causa disso, disso e disso. Não, por causa disso, disso e disso. Ah, agora entendi. Entendi. Obrigada, professor. Certo? Justificar é apresentar os motivos da resposta de vocês, tá, gente? Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Acho que eu tô sabendo. Yasmin levantou a mão, pode falar, Yasmin. Sor, na 1, a estratificação é só para pegar o que está naquele texto lá em cima e colocar nas divisões da estratificação, não? Exatamente. Tá. Perfeito. Exatamente. Obrigada. Isso. Nada. Muito bem. Alguém mais, gente? Professor, Sim. na 1 ali a gente tem que seguir conforme tá no textinho, né? Tipo, não tem nada, digamos assim, a gente não tem que seguir outro raciocínio. Tipo, tem que seguir o que tá ali no texto. As perguntas, tipo, tempo, ali em coisa, tem que botar o que tá no texto, isso? Isso, exatamente. Tipo, eu entendi de uma outra forma também, eu interpretei de uma outra forma, mas tem que ser o que está no texto, não pode ser a minha interpretação. É o que está no texto. Então, tu vai estratificar aquelas informações que estão no texto dentro daqueles tópicos ali, né? Tá, certinho, então era isso, porque eu ia eu fazendo em dupla, daí a gente entendeu de outra forma, interpretou de outra forma, sabe? Sim, o sim. contexto ali. Mas então, se é o que está lá, beleza, então. É o que está ali, tá? Inclusive, certo, obrigado. Inclusive, foi uma coisa que a gente comentou lá na aula 4, né? Quando a gente falou sobre a ferramenta de estratificação e a gente falou do trabalho, que ao realizar essa divisão, né, estratificação, talvez vocês encontrem alguns elementos ali no enunciado e talvez outros não. Então, não tem um elemento ali da estratificação que não aparece no enunciado. Aí vocês vão colocar do lado, justificando, né? No enunciado não apresenta este fator, né? Tá? Muito bem. Alguém mais? A gente quer aproveitar o momento para tirar alguma dúvida? Todo mundo satisfeito? Alguém que fez alguma pergunta, não ficou plenamente satisfeito, quer repetir? Todo mundo que teve dúvida ficou tranquilo? Sim. Tá. Muito bem, então, gente, vamos indo adiante. Caso, né,
Vocês lembram de alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos, né, perguntando, né, ao longo da aula aí, sem problema nenhum, tá? Então vamos adelante. O nosso tema de hoje são sistemas de gestão não certificáveis, na primeira parte, né? E lá no finalzinho, a gente vai retomar alguns sistemas certificáveis, porque a gente tomou como exemplo, né, de sistema certificável o ISO 9001, né? Mas ele não é o único certificável, então a gente vai ver alguns exemplos mais no finalzinho também, né? Depois de ver os não certificáveis, tá? Luciane colocou ali no chat, foi bom os colegas perguntarem, tira a dúvida de todos. Perfeito, Luciane, ótimo, né? Foram várias perguntas diferentes, né? E tenho certeza que ajudou a toda a turma, né? Então, quando vocês participam, é sempre muito bom. E daqui a pouco a gente, né, puxa alguma coisa que não só nos ajuda, mas ajuda os outros também, né? Uma coisa sempre muito boa da gente fazer. Legal, Luciane, bem observado aí. Então, gente, vocês devem lembrar que a gente fez essa distinção já, né, dos sistemas de qualidade certificáveis e os sistemas de qualidade não certificáveis. A diferença primordial, né, é que o certificado, né, oferecido é para os certificáveis, né, então tem uma norma, tem requisitos, né, e tem um organismo certificador que vai atestar o cumprimento daqueles requisitos, por isso a empresa recebe um certificado. Os não certificáveis, obviamente, né, não oferece um certificado, não tem um organismo certificador que vá atestar o cumprimento dos requisitos diante daquele sistema de gestão que está sendo aplicado, né, porque não há ali, então, uma norma, tá? Esses sistemas não certificáveis, então, eles servem de apoio ao sistema de gestão da qualidade da empresa em relação à busca da construção de uma cultura da qualidade para, posteriormente, né, alcançar um sistema certificável, ou então, concomitantemente, né, junto ao sistema certificável, como suporte, como uma ferramenta mesmo, né, de auxílio ao sistema certificável. Então, esses elementos não certificáveis, em geral, são utilizados, né, ao longo do sistema de gestão da qualidade. Então, vamos ver aí um exemplo, é o sistema 5S. Hoje em dia, né, a bibliografia traz até 8 S's, né, mas originariamente, lá quando a ferramenta foi criada, ela foi criada com 5 S's, tá? Então, são S's porque são palavras de origem japonesa que iniciam com a letra S. Então, por isso é 5 S's. O primeiro deles ali é o Seiton, o senso de organização. Depois nós temos o Seisou, senso de limpeza. O Seiketsu, senso de saúde e higiene. O Shitsuki, senso de autodisciplina. E o Seiri, senso de utilização. Tá? Então, é uma ferramenta utilizada para a gestão da qualidade, para gerar a cultura da qualidade, né? Inclusive estimular, né, a busca pela melhoria contínua, né, as auditorias em 5S, que são elementos que são similares ao que pode acontecer num sistema certificável. Então, em geral, as empresas, né, como uma forma de iniciar, né, esse processo que pode resultar numa certificação futura, né, então, no futuro eu quero me certificar, daqui a uns 2 anos, né, uma determinada norma. Então, eu já estou construindo essa cultura usando sistemas não certificáveis, né, porque as pessoas já aprendem, né, a questão, os aspectos relacionados à gestão da qualidade. O 5S é muito utilizado para isso também. Ela é uma ferramenta ali da década de 50, né, do século passado, então foi criada em 1950, no pós-guerra. O Japão saía de uma situação, né, de guerra contra os aliados, né, e o país foi devastado pela guerra, né, com algumas sanções comerciais, com dificuldade, né, e com uma estrutura muito reduzida no país, uma escassez de matérias-primas, escassez de mão de obra, né, e aí então o país se viu obrigado, através das suas faculdades, escolas de engenharia e de gestão, né, a criar meios para sair desse momento difícil.
Então surgiram vários pensadores, né, trazendo então princípios de gestão. Um deles foi o Kaoru Ishikawa, que além de ter, né, sido o criador lá da ferramenta Diagrama de Ishikawa, ele também criou os 5 S's, tá? Que é essa ferramenta de gestão de qualidade não certificável. Então, o primeiro S, o senso de utilização, da origem japonesa Seiri, ele tem como uma regra básica que é melhor, tá? Ou seja, a gente preserva aquilo que é útil, aquilo que é inútil, então, é descartado. Então, envolve separar, né? Ou seja, fazer uma análise das coisas, né? Ferramentas, materiais, né? Que a empresa dispõe e ver aquilo que realmente é útil. Preserva-se. Aquilo que é inútil, então, se descarta. O objetivo é ganhar espaço. Então, aquele espaço que antes era ocupado por coisas inúteis, né? Passa a ser, então, um espaço útil para a circulação de pessoas, para armazenamento de matéria-prima, né, ou um espaço produtivo. Claro que evita o desperdício, né, desperdício de tempo, desperdício, né, de acúmulo, né, de materiais ocupando um espaço. Então, para de perder tempo aí, né, com coisas que não têm utilidade. Então, eventualmente, né, uma série de ferramentas, por exemplo, né, 100 ferramentas, a gente usa só 50, as outras 50 servem para quê? Para nada, né? Mas aí quando a gente precisa trabalhar, a gente vai procurar entre 100 ferramentas, então a gente vai demandar um tempo, né, relativo procurando a ferramenta que se quer. Tá? Então essa seria a ideia inicial, né? Claro que esse senso não trabalha sozinho, né, é o primeiro deles, e a regra é essa. É melhor. Tá? O segundo senso é o Seiton, senso de ordenação ou arrumação. Então, é realizado o primeiro senso, separado aquilo que é útil daquilo que é inútil, e realizado o descarte desses materiais. Agora, o segundo passo, o senso de ordenação e arrumação, é organizar as coisas úteis que ficaram, né? E a regra básica desse senso é cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Ou seja, tudo tem um espaço devido, né? E tudo, né, vai estar localizado nesse espaço devido. Quando alguém precisa de uma ferramenta, ela está sempre naquele mesmo lugar. As pessoas, nesse senso de ordenação e arrumação, né, ao utilizarem uma ferramenta, depois de utilizá-la, não deixam, né, em qualquer outro lugar. Devolvem exatamente para o mesmo lugar onde fica identificada a posição daquela ferramenta. Aquela ferramenta, aquele documento, né, enfim, aquilo que se estiver tratando, né, dentro do espaço administrativo, laboral, produtivo da empresa. Regra, uma coisa para cada, né, lugar, um lugar para cada coisa. Terceiro senso é o seiso, senso de limpeza. Na visão, então, dos 5 S's, né, não basta um ambiente organizado, mas ele precisa também estar limpo. Então, primeiro a gente viu o que é útil, o que é inútil, fica só com o que é útil, descarta o que é inútil. Depois, aquilo que é útil é organizado. E depois, né, não basta ficar só com aquilo que é útil e organizar, né, devidamente esses elementos, mas que esse espaço seja limpo, né? Então, a obrigação fica sob cargo, sob responsabilidade das pessoas que atuam naquele setor, naquela célula, né, de trabalho. Então, cada funcionário é responsável, né, pela limpeza do seu local de trabalho. E claro, né, que aqui a ideia não é limpeza, é não sujar, que é um pouquinho diferente. Porque a regra, né, desse senso é que o ambiente mais limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Tá? Então, uma perspectiva preventiva. Tá? A lógica é essa, né? Não sujar para não ter que limpar. Né? Porque o ambiente mais limpo é aquele que não se suja. Então, isso preserva, né, inclusive, a produtividade da mão de obra. Então, se a gente suja muito, a gente vai perder um tempo maior para limpar. Agora, se a gente previne a sujeira, né, isso nos facilita, né, de modo que a gente se mantém produtivo.
Tá? O próximo censo é o censo de saúde e higiene. Ele, claro, favorece aí a higiene e saúde dos colaboradores, né, da empresa, buscando proporcionar um ambiente que seja salutar, saudável para as pessoas, ou que, de alguma forma, né, evitem doenças e acidentes no ambiente de trabalho. Tá? Então, claro, esse censo se liga muito, né, a programas de saúde, a programas de 5S, né, a programas de orientação, a CIPA e outras coisas, né, dentro do processo de gestão. Mas aqui a preocupação é com EPIs, por exemplo, né, protetor auricular no ambiente muito barulhento, né, óculos de proteção em caso de situações, né, industriais que haja rebarbo, fagulhas, né, que possam causar algum tipo de ferimento, capacete, né, e demais EPIs que possam ser eventualmente necessários para prevenir, né, qualquer tipo de acidente ou dano à saúde do trabalhador, né, máscaras, inclusive, né, para ambientes que possam utilizar produtos químicos, né, poeiras, vapores, enfim. Tá? Esse é o censo de saúde e higiene. No 5S, o Shitsuki, né, o censo de autodisciplina, ele é o fechamento, né, dos 5 censos, e ele tem a sua importância porque ele preconiza, ele busca, né, ele tem como princípio que todos os outros S's somente são viáveis se houver respeito às regras. Então, o senso de autodisciplina acaba sendo mais importante, né? Porque não há motivo de existir, né, regras se as pessoas não as respeitam. Então, todas as regras presentes nos outros censos, né, só são realmente aplicáveis e trazem realmente resultado se este último censo de autodisciplina, ele é respeitado por todos. Se tiver uma pessoa que não entende, não compreende, né, não consegue alcançar o resultado, né, provavelmente a gente vai ter um desequilíbrio no sistema 5S, né, a empresa não alcança todas as possibilidades de resultado que poderia se todas as pessoas estivessem agindo da forma correta, cumprindo com todas as regras. Então, sempre que alguém sai das regras, né, descumpre algum requisito, né, obviamente o grupo todo acaba sendo prejudicado, né, em tudo aquilo que ele poderia alcançar, né, em termos de qualidade. Essa é a ferramenta originária, né, do programa 5S. Estabelece, inclusive, um processo de manutenção da existência, né, do 5S. Ou seja, depois que a gente implantou, como é que a gente faz, né, ao longo do tempo? Como é que a gente dá manutenção à existência desse programa? Então, essa manutenção, ela precisa, né, de uma formação de equipes de acompanhamento. Então, claro, cada empresa vai fazer essa formação de equipes a partir de um critério de escolha própria, né, um critério de gestão. Eventualmente, as empresas fazem formação de equipes mistas, né? Então, vou fazer a formação de uma equipe de programa 5S. Aí eu pego uma pessoa de cada área, né, de cada setor, e formo uma equipe lá, com 5 a 10 pessoas, por exemplo. Uma de cada setor, uma de cada departamento, que vão fazer depois os relatórios, as auditorias, né, do programa 5S. Né? Em dado momento, né, dentro do mês, vão fazer visita setor por setor, né, e ver se todos os 5S estão sendo realizados nas áreas, por exemplo. Então, pode ser um papel aí da equipe de acompanhamento, tá? Uma equipe mista. Ou então, né, a empresa pode, é comum também que seja assim, né, a empresa estabelece, né, um acompanhamento mensal, e aí cada mês uma equipe de determinado setor, né, audita os demais setores. Então, esse mês a equipe do comercial vai editar as demais equipes. No próximo mês vai ser a equipe da expedição, que vai auditar as equipes dos outros setores, das outras áreas. Então, é uma outra modalidade. O importante aqui é que se formem as equipes, né, de programa de 5S para fazer essas auditorias, a apuração dos resultados. Claro, as equipes vão fazer, então, relatórios mensais, né, e esses relatórios mensais são divulgados a todos, né, num painel, enfim, onde se divulga, né, setor por setor, qual foi o resultado obtido no programa 5S. Tá? E claro, né, todos
devem ter uma prática de autoverificação diária. Cada pessoa é importante, né? Então, o resultado que se obtém nos 5S depende de cada indivíduo dentro da sua área de atuação. Tá? Todos devem aplicar as 5S no seu dia a dia. E, claro, implantar o processo de auditoria de 5S, né? Que é aquele que pode se estabelecer regras, né, parâmetros, o que vai ser analisado lá no censo de organização, lá no setor comercial, o que vai ser analisado no censo de organização lá no setor de produção. São setores diferentes, então eu posso ter aspectos diferentes a analisar em termos de organização, e claro que esses parâmetros são estabelecidos, né, pela equipe de acompanhamento, que depois vai fazer as auditorias mensais, né. Então são auditorias internas, a empresa faz a sua verificação, né, faz a avaliação do seu processo. Então, sempre que a empresa faz um planejamento, ela faz gestão, ela verifica, né? Ela faz verificação do processo, sejam auditorias internas ou seja externas, né? Então, sempre tem que ter verificação. Se eu não faço verificação, como é que eu sei que está acontecendo conforme foi planejado? Né? Então, é inviável. Não existe um processo que vai dar certo sem verificação. Né? Então, implantação do processo de auditoria. Tá? Depois, essa ferramenta 5S, ao longo das décadas que se sucederam, depois da década de 50, né, anos 60, anos 70, anos 80, foram sendo, então, desenvolvidos, né, outros elementos para complementar a ideia de 5S. Então, a gente chegou aí, na atualidade até 8S, e um desses novos S inseridos foi o Shikari-Yaro, que é o senso de comprometimento. Vocês vão ver que esses outros 3 S, né, que foram agregados se ligam muito, né, ao S de autodisciplina, tá, que era o último dos 5 S da ferramenta originária. Então, o senso de comprometimento tem a ver com autodisciplina, né, que é um senso de determinação e união, né, entre todos os participantes, fazendo a ligação, não só do nível operacional, mas também com o nível estratégico da organização. É um fator de sucesso, né, que haja essa integração, esse comprometimento das diferentes áreas, setores, departamentos, em diferentes níveis estratégicos. Então, o 5S não é para ser aplicado somente, né, no nível operacional, todos os níveis, né, de gestão. Esse é o Shikari-Yaro. O outro S adicionado é o Shido, que é o senso de capacitação. Tá? Então, para que as pessoas, né, se desenvolvam e que alcancem melhores níveis de resultado, a empresa precisa, né, educar, treinar, capacitar esses profissionais. Porque o resultado vem das pessoas, vem através, pelas pessoas. Né? E isso, né, já é intrínseco na gestão da qualidade no modelo japonês, e a gente já tinha comentado, né, em aulas anteriores, essa característica, né, de as pessoas, né, é por elas, é para elas, é por isso que existe, né, a organização social chamada empresa. Tá? Senão não faz sentido, né, a organização não desenvolver as pessoas. Se ela não desenvolve as pessoas e é delas que vem o resultado, a empresa está dizendo, não, nós não vamos crescer mais, né, ou vamos, né, involuir, né. Então, seria um contrassenso, né? Ou seja, eu quero crescer, expandir, evoluir, alcançar novos patamares, mas eu não faço o principal, né? Que é treinar, educar e capacitar as pessoas. Obviamente, né? Isso acabou entrando na sequência, né? Pós-década de 50, como um dos princípios do 5S, chama-se então o Shido. E por último, né? O último S para completar os 8 S's, é o Setsuyaku, que é o senso de responsabilidade. Aqui nesse senso, né, ele preconiza que todos são responsáveis por administrar os recursos escassos. Então, todos os recursos, de fato, são escassos, né? O tempo, o dinheiro, a matéria-prima, né? O número de pessoas que uma organização dispõe, né, para realizar o seu trabalho, tudo é escasso, ou seja, tem um limite, né? E como as coisas são limitadas, elas não podem ser utilizadas, né, sem senso de responsabilidade. A gente tem que ter esse princípio, né, de que eu preciso, né,
prevenir o desperdício, eu preciso ter noção de que, né, o resultado do meu trabalho depende, né, da minha eficiência, da minha eficácia. Eu faço parte dessa equipe. Se toda a equipe é eficiente e eficaz, o resultado da equipe impacta na organização. Se todas as equipes são eficientes, eficazes, responsáveis com o uso dos seus recursos, melhor será o resultado dessa organização. Se ela tem melhores resultados, ela tem mais receita. Se ela tem mais receita, ela cresce. Se ela cresce, a gente tem a manutenção do emprego e da renda das pessoas, não só isso, né, mas se esse crescimento se torna sustentável ao longo do tempo, né, a gente pode ter as pessoas evoluindo, crescendo dentro da estrutura organizacional, podemos ter novas linhas, né, de produto ou de serviços, né, e com a expansão da empresa, a contratação de mais pessoas, né, então é um elo positivo, né, é um link positivo aí, esse senso de responsabilidade. Flávia, levantou a mão, pode falar, Flávia. Professor, na auditoria externa também engloba o 5S? Desculpa, não ouvi a tua pergunta, Flávia. Numa auditoria externa também engloba o 5S? A auditoria externa é feita por um organismo certificador, né? E aí quando a gente fala de auditoria externa, nós estamos tratando de sistemas certificáveis. O 5S é um sistema não certificável. Então não engloba a auditoria externa, tá? Ah, bom. Obrigado. Certo? Obrigado. Mas ele é um sistema que apoia, né? Então, se a empresa tem um sistema não certificável, né, como o 5S ou 8S, né, ele pode existir concomitantemente com um sistema certificável. A empresa tem lá a certificação ISO 9000, tem certificação 14000, certificação 45000. Não impede que a empresa tenha um 5S, por exemplo, né? Ele não vai ser auditado, né? Porque ele não é um requisito de nenhuma norma, tá? Mas ele pode estar ali como suporte de gestão, né? Para a empresa criar, né, o clima e a cultura da qualidade. Então, originariamente, né, essa ferramenta vem lá do Japão, do pós-guerra, então nós vamos olhar aqui alguns exemplos, né, básicos aí, de como ele é aplicado, né, e aí eu peguei um exemplo de uma empresa japonesa mesmo. E a primeira coisa, né, eles têm painéis, né, para explicar o processo de montagem e orientar as pessoas. Então a gente tem aquele senso, né, de capacitação, treinamento, desenvolvimento. Então isso está explícito em diversas dimensões, né, dentro do espaço de trabalho, tá? Uma delas é visualmente nos painéis, em cada setor, em cada área, cada departamento, o passo a passo do que cada um faz, né, para produzir aquele elemento, né, de processo, tá? Aqui um exemplo. Aqui mais propriamente, né, uma linha de produção e alguns elementos, né, se destacam, tá? Aquela questão da proteção, né, dos trabalhadores. Então veja aqui, os trabalhadores estão usando luvas, né, tem um óculos de proteção também, né? Então aqui são motores, né, e eventualmente motores têm, né, algum tipo de produto químico que pode ser utilizado, né, para limpeza ou fabricação das peças, né? Então é importante as pessoas estarem utilizando luva para não se contaminar, né, não entrar em contato com a pele. Então é um senso aqui que está sendo aplicado, né? Os óculos de proteção também, né? As ferramentas próximas ao alcance das pessoas, né? Senso de organização, né? O indivíduo, se ele precisa de uma ferramenta, ele não vai se abaixar para pegar numa caixa, né, que está abaixo. A ferramenta está suspensa, né, ali no espaço na frente dele. Se ele precisa, é só esticar o braço e usar a ferramenta, né? Então, senso de organização, né? Senso de saúde também, né? Sinais luminosos para indicar algum problema, né, que possa acontecer no processo produtivo para evitar acidentes. Então, diversos elementos do 5S sendo aplicados, né, nessa linha de produção. Claro que não é só a produção, todos os departamentos, setores, em todos os níveis, né, participam da organização do 5S. Então aqui tem o espaço do escritório da empresa, né? Então a gente vê que cada móvel, né, dentro desse espaço aqui tem rodinhas, né? A gente pode dizer, mas por que as rodinhas? Para facilitar a limpeza. O ambiente
mais limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Mas, se for necessário fazer uma limpeza, né, evita-se que as pessoas tenham que deslocar um móvel pesado. Então, outro senso de saúde. Então, é mais prático a pessoa empurrar do que carregar o peso, né? Então, se tiver que empurrar para tirar esse móvel daqui e limpar ali embaixo, né, todos os móveis têm rodinhas, então, nesse sentido. Nesse espaço físico, outra coisa que se nota é que as pessoas estão trabalhando de pé, né? As cadeiras ficam no fundo da sala só para eles descansarem. Porque durante o horário de trabalho, para a saúde circulatória, a melhor posição é de em pé. Né? Porque sentados, né, há uma pressão, né, nos nervos das pernas, né, e na circulação sanguínea, o que não é salutar, né, ao longo do tempo. Então, eles, né, já fazem os móveis, inclusive, né, em que as pessoas vão trabalhar mais altos, né, porque a pessoa está trabalhando de em pé, né, ela fica sentada para trabalhar. Inclusive, né, o próprio espaço do refeitório. Todos os espaços, né, seguem o padrão do 5S. Tá? Então, nesse caso aqui, igualmente, né, todos os móveis com rodinhas, se precisar movimentar, né, não vai carregar peso, né, e também facilita a eventual necessidade de limpeza. Né? E vejam, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. Né? Nós tínhamos um S desses assim. Então, vejam que no piso está marcado a posição onde deve estar localizada a mesa, né? Então, cada mesa tem uma posição, todas elas estão identificadas, né? Uma coisa um lugar para cada coisa, uma coisa em seu lugar, né? Aqui, uma sala de reuniões, né? Todas, né, os móveis devidamente identificados, né, para que todos estejam no devido lugar, todos igualmente com rodinha. Caso tenha que tirar do espaço, reorganizar, facilita todo o processo, né? A própria sala de treinamentos, né? Então, de novo, né? Todos eles com facilidade de mobilidade, né? Se tiver que carregar, ninguém carrega nada, é só empurrar porque tem rodinha, tá? Então, aqueles S da saúde, né, das pessoas, para ninguém precisar carregar peso, né? Vejam, no fundo da sala, as instruções de trabalho, os procedimentos estão afixados, né? Então, caso seja necessário, estado visual, né? Então, aquele senso de treinamento, capacitação, desenvolvimento. Né? Tem sala de treinamento, as instruções estão disponíveis, e o senso de limpeza também está aqui presente nesse ambiente. Né? Notem lá no fundinho da sala as lixeirinhas coloridas, né? Cada uma com uma tampa de uma cor, né? Para colocar, descartar, né? O que é papel, o que é lixo orgânico, né? O que é plástico, o que é metal, tudo devidamente, né, identificado. Vejo que a limpeza, né, é tal que nessa imagem que a gente vê, o piso, né, chega a refletir ali, né, a janela, né, então a limpeza do piso. Aqui um outro espaço, né, da empresa, tá, aquele senso de cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Então, organizado nos armários, a gente vai notar que todos os itens que aqui estão têm etiquetas identificando, né, que item que deve estar ali naquela posição, naquele lugar. Então a gente vai ver aqui tem uma lanterna e tem uma etiqueta ali, né, na posição onde está a lanterna. Então, se alguém precisar usar a lanterna, vai pegar ela, porque sabe que ela está aqui. Quando terminou de usar, vai largar onde? Exatamente no mesmo lugar. Porque se outra pessoa da empresa, de qualquer setor, precisar, ele sabe que ele vai chegar aqui e vai estar aqui a lanterna. Ou seja, ninguém vai largar em qualquer lugar, né, ou largar em outro lugar. Porque isso vai facilitar bastante, né, a produtividade da empresa. Aqui um espaço de produção, ó. Vejam que, da mesma forma, né, os pallets, cada pallet onde a gente tem esse conjunto de caixas, né, onde se coloca o resultado da produção, ninguém vai carregar as caixas pesadas, né, de um setor para outro, de um, né, processo para o outro. Então, carregou as caixas com o processo, o resultado do processo aqui, se tem que levar para outro processo, é só empurrar, né, tem rodinha, então ninguém carrega peso. Tudo identificado, né, o piso totalmente identificado, indicando, né, onde a pessoa pode passar, onde não deve passar, para evitar acidentes, né? Então, tudo é devidamente disposto. Vejam mais uma vez, né, instruções, informações, né, para as pessoas que trabalham nos setores. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem, né, um quadro de gestão.
tá? Que é preenchido pelas pessoas, identificando e demonstrando, né, em que fase de desenvolvimento está aquele processo, o que já foi feito durante aquele dia, o que precisa fazer. Tem ali a documentação, né, que demonstra o passo a passo daquele processo, os indicadores, né, nas planilhas, tudo visualmente. Então, é uma característica, inclusive, né, da administração japonesa, fazer tudo de forma muito visual, né, para que todos tenham acesso, todos visualizem, ninguém precise, né, estar digitando uma senha dentro do sistema para entrar e ver alguma coisa, está tudo visual. Claro que, hoje em dia, em painéis eletrônicos, né, nem tanto assim de uma forma manual, mas tudo visível, com acesso para todos. Um outro elemento de gestão à vista, como se diz, né, gestão visual, é o próprio quadro de desenvolvimento das pessoas por setor. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um quadro onde tem a matriz de habilidades para desempenhar as funções dessa área aqui, desse setor de trabalho. Isso é público, né? Então, em cada área, cada setor, tem lá, né, a ficha de cada funcionário, o que ele já fez em termos de treinamento, né, o que já se desenvolveu, quantos anos de empresa, né, os treinamentos de qualidade, os treinamentos de processo, treinamentos de produto, em que fase de desenvolvimento cada um está. Né? Inclusive, a pessoa fica, né, bem ciente para dar o próximo passo, o que ela precisa fazer, né, o que está faltando, quais elementos que ela precisa buscar. Tá? Então, isso também é muito claro, né, é muito transparente, né, no sistema de gestão 5S das empresas japonesas. Como o ambiente, né, que mais limpo não é o que mais se limpa, mais o que menos se suja, é uma característica, né, dos espaços de trabalho. Antes de entrar na empresa, né, tá chegando da rua, é limpar os calçados, né, então ninguém entra com calçado sujo, né, dentro da fábrica ou dentro da área administrativa, né. Tem um tapetinho ali onde eles fazem uma limpeza inicial e depois põem os pés, né, com calçado em cima desse equipamento que faz, então, a sucção, né, da sujeira que está no calçado. Tá? Ele pode esfregar, né, os pés ali e fazer a sucção da sujeira para não entrar com, né, os calçados sujos na área de trabalho. Tá? Então, uma regra, né, faz parte de um dos 5S e é uma filosofia, né, do programa 5S. Inclusive, né, material de limpeza, né, um material da prestação de outros serviços, né, que não são diretamente ligados à produção, mas que estão inclusos no processo da empresa. Né, então, todos devidamente organizados, no seu espaço, né, determinado. Se alguém precisar utilizar, está ali organizado naquele espaço, né, a pessoa utilizou, devolve para aquele lugar, né, então todo mundo sabe onde está. Todas as coisas, né, então, inclusive, né, no balcão, né, de limpeza ou numa pia, por exemplo, né, vai ter lá, né, os materiais que são de limpeza daquele espaço também identificados, né, o que é cada coisa, o que é cada material, se alguém pegou, retirou daqui, volta e coloca no mesmo lugar, né, e se outra pessoa precisar, é ali que vai estar. Então, é uma lógica, uma filosofia, né, muito comum do 5S na administração japonesa. Faz parte da cultura e da disciplina deles, né. Muito bem, gente. Antes da gente falar um pouquinho do 5W2H, como é que ficou para vocês aqui a questão dos 5S? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, professor, sem dúvida. Legal. Tudo certo, prof. Certo, obrigado, Agatha. Yasmin colocou tudo certo no chat, Tairline também colocou tranquilo, a Flávia também colocou tudo certo, a Michelle também colocou tranquilo no chat. Muito bem, gente. Um outro elemento aí não certificável é o chamado 5W2H, é o plano de ação, né? 5W2H. O plano de ação ele é utilizado, né, com diversas possibilidades. Então, a gente pode utilizar o plano de ação para execução de planos de solução, execução de planos, né, de negócio, execução de planos de marketing, né, execução de melhorias planejadas para a organização. Então, uma ferramenta, tá, pode ser utilizada em diversas situações.
para a execução dos planos traçados. Na gestão da qualidade, da mesma forma. Então, por exemplo, né, gerou-se lá, através dos 5 S's, né, tem um dos censos, que é treinamento, a necessidade identificada, né? Então, fez uma auditoria em diversos setores, identificou lá, tem algumas pessoas que precisam fazer um treinamento, por exemplo, né, de algum tipo de instrução de trabalho, ou alguma coisa relacionada à sua função. Faz um plano de ação para executar esse treinamento, por exemplo, né? Então, uma ferramenta que pode ser utilizada em conjunto, né, com outras ferramentas de qualidade, tá? Rosângela colocou que o sinal dela não está bom. Certo, Rosângela, tenta sair, entrar de novo, para ver se dá uma melhorada, mas às vezes quando o sinal está ruim é difícil, né? A gente sai, entra de novo e o sinal continua ruim, né? Se continuar assim, Rosângela, tenta assistir o máximo possível que der, né? Mas depois, essa aula está sendo gravada, né? Tu pode assistir ela na íntegra, tá? Porque aí a gravação, ela não fica com nenhum problema de corte de sinal, né? E aí tu pode assistir ela em outro momento também, tá, Rosângela? Então, gente, a nossa ferramenta 5W2H, ela responde, né, a 7 perguntas, tá? Então, a gente vai fazer um planejamento de algo, né? A gente vai colocar ali o que vai ser feito, que algo é esse que a gente vai fazer, quem vai executar, né, esse algo a ser feito, quando vai ser realizado, onde, qual setor, departamento, né? Por que estamos fazendo aquele OQ, né? Como esse OQ vai ser executado, né? E quanto vai custar para a organização, tá? Vamos ver um exemplo prático aqui. Então temos aí, né, uma ferramenta 5W2H sendo aplicada de forma prática, né? Uma situação que foi identificada. Então, foi feita uma análise, foi feito lá uma auditoria de treinamentos e verificou que os motoristas precisam ser treinados, tá? Então, a gente vai usar uma ferramenta 5W2H, um plano de ação para esses treinamentos. O que vai ser feito? Os treinamentos que foram identificados como necessidade. Agora, quem fica responsável por esses treinamentos? O setor de RH, lá no seu subsistema, né, de treinamento e desenvolvimento. As pessoas são o Paulo e a Fabiane. Aqui ficou faltando um A aqui, hein? Ficou Pulo e Fabiane, né? É o Paulo e a Fabiane. Quando vai ser feito? Março de 2007. Então, durante esse mês, né, vai ser feito o treinamento com os motoristas. Onde? A empresa tem uma sala de treinamento, então vai ser feito lá nessa sala de treinamento. Tá? Esse onde aqui poderia colocar, inclusive, né, se tem, né, a sala 1, 2, 3, qual a sala, o número da sala, né, de treinamento. Por quê? Qual o objetivo, né? A justificativa do porquê a gente está fazendo esse treinamento com os motoristas. Qual a justificativa? É o porquê. Então, a gente está fazendo isso para reduzir o tempo de entrega. Então, esse é o objetivo. Tá? E como que vai ser feito? Através de cursos específicos. Né? Então, vai ser um mês de treinamentos, é o mês de março, né? Vão ser vários treinamentos com os motoristas durante o mês. Né? Então, são cursos específicos para a área, né, de logística, aí, treinamento dos motoristas em relação, né, ao tempo de entrega. Então, um plano de ação que vai melhorar a qualidade de serviço da empresa em relação a esse processo, e se utiliza essa ferramenta, né, 5W2H, para isso, com essa finalidade. Muito bem. Bom, falei para vocês que a gente veria também, né, outros sistemas certificáveis. Então, a gente viu ali, né, o 5S não certificável, o 5W2H não certificável. A gente retoma agora sistemas certificáveis. Na aula anterior, a gente falou sobre o sistema certificável ISO 9001, né, a gente teve ele como modelo para ver as etapas, né, de uma certificação, mas ele não é o único, né? Então, um outro sistema certificável é a ISO 14000. O foco dela é a gestão ambiental. Lá no 9001, qual é o foco? O foco é sistema de gestão da qualidade, né, a qualidade do processo, a qualidade do produto. Aqui na gestão ambiental, ISO 14000, o foco é em sustentabilidade, né, ecoeficiência, né,
é um olhar para o impacto que a empresa causa no meio ambiente. Então é isso. Cuida da gestão ambiental, com o propósito de minimizar esses impactos, esses efeitos nocivos, né, que a empresa possa estar causando ao meio ambiente. Tá? Claro, através de ações preventivas, preditivas. Tá? Então, se a empresa usa no seu processo, por exemplo, água, né, no processo produtivo, aí essa água, né, recebe alguns contaminantes do processo produtivo. Como é que a empresa vai devolver essa água, né, para o meio ambiente? Ela vai ter que fazer um processo de limpeza, né, retirar dessa água esses elementos nocivos para devolver para o meio ambiente a água restaurada, recuperada. Né? Se a empresa usa no seu produto, né, algum material que possa causar dano ao meio ambiente, ela pode criar um programa, né, de logística reversa. Então, o cliente, depois que, no final da vida útil do produto, né, o cliente pode devolver aquele produto estragado ou sem uso, né, de volta para aquela marca, né, para que, em vez de jogar, né, no lixo, né, ele devolva para a empresa faz o descarte consciente, né. Então, uma série de elementos, claro, por alguns exemplos só, mas essa série ISO 14000, ela vai ter vários capítulos e requisitos, né, para a empresa cumprir em relação à gestão ambiental, tá? É muito importante, né, muito interessante para as empresas, não só no sentido de poder ofertar, né, para o mercado essa visibilidade, né, utilizando o seu marketing, mas ajuda também a empresa a cumprir com requisitos legais. Então, existe legislação ambiental, né, leis em diversos países, né, que protegem o meio ambiente. E a ISO 14000 ajuda a empresa, né, a criar um sistema de gestão que vai prevenir, né, situações em que possa a empresa ser colocada, né, em risco legal, inclusive. Tá? Então, uma norma bem interessante nesses aspectos. Ela, claro, sofre atualização, né, assim como a própria 9001. A última atualização da 14001 foi em 2015, essa é a revisão mais recente, né, dela. Ela estabelece como avaliar as consequências ambientais das atividades da empresa, seus produtos, seus serviços, né. Então, se estabelece ali como a gente vai medir isso, né, qual é o nosso impacto. Então, ela estabelece requisitos e uma forma da empresa conseguir medir esse impacto, tá? Ela estabelece também requisitos para atender às demandas da sociedade, em relação, é claro, né, à proteção ambiental. A norma define políticas e objetivos através de indicadores ambientais. Então, a empresa descobre qual é a sua pegada ambiental, né, e o que ela precisa fazer para melhorar, tá, em relação a essa pegada ambiental. E, claro, tem o objetivo aí de reduzir custos, né, que a empresa possa vir a ter, prevenindo aí potenciais efeitos danosos ao meio ambiente. Porque, como nós falamos antes, né, a legislação ambiental vai trazer para as empresas, né, multas, né, enfim, que a empresa vai, né, ter que arcar caso, né, ela descumpra com alguma regra legal. Então, a norma ISO 14000, né, ela serve como um preventivo em relação a isso também, né. São tantos requisitos que a empresa tem que cumprir, né, na 14000, que obrigatoriamente, né, ela vai estar se prevenindo, né, de descumprir alguma norma legal também. Tá? As mudanças que aconteceram, né, em relação a 2015, né, na versão 2015. Foi aumentada o nível de estrutura, né, do sistema de requisitos da norma, uma responsabilidade da gerência. Então, as normas, elas não têm uma responsabilidade só em nível operacional, em nível estratégico e tático, né? Então, 2015 foi adicionada essa questão das responsabilidades dos gestores. Uma abordagem de equilíbrio ecológico, né, fazendo com que a empresa busque compreender, né, que ela faz parte de um sistema maior, né, e que esse convívio, né, dentro desse sistema maior deve ser equilibrado. Repensar o impacto que essa empresa, né, causa no meio ambiente, os riscos e as oportunidades de melhoria,
né, que a empresa possa encontrar no seu processo de gestão. Relatórios que sejam proativos, que realmente indiquem, né, as possibilidades de dano e as contenções, né, para que esses danos não ocorram. Conformidade reforçada, ou seja, estabelecer meios, né, da empresa estar totalmente conforme, né, às regras e aos requisitos, e buscar sempre fazer melhoria contínua em gestão da qualidade, né, qualidade ambiental. Tá? Então, são as alterações aí, as inserções, né, da 14.000 na versão 2015. Essa norma, né, a 14.000, a gente pode dizer que é a segunda onda, né, assim, da qualidade em relação à busca das empresas. Então, inicialmente, né, década de 80, 90, anos 2000, as empresas estavam buscando muito a certificação ISO 9001, né, então foi uma avalanche, assim, né, as empresas querendo certificar, né, o seu processo, o sistema de gestão da qualidade, seu produto, né. Mas logo a seguir, depois dos anos 2000, né, com toda a questão ambiental, né, entrando em evidência, muitas empresas começaram a buscar essa certificação, né, ISO 14.000. Então, ela agora, né, ela está bastante firme e forte, né, nos mercados, e as empresas estão buscando bastante. Concomitantemente, além de ter a 9.001, muitas empresas, né, têm também, né, a 14.001. Tá? Outra norma, agora não tão conhecida, é a SA 8.000. Ela pode ser, né, quem sabe, uma terceira onda, né, de normativas da qualidade. Já teve aquela primeira onda no 9.001, agora a gente está numa onda da gestão da qualidade, né, que está agregando, da qualidade ambiental, está agregando em relação a 14.000. Essa SA 8.000, não tão conhecida atualmente, daqui a pouco, né, daqui a algumas décadas talvez, né, ela se torne bem evidente, né, e bem conhecida e buscada pelas empresas, tá? É uma norma internacional, ela busca avaliar a responsabilidade social das empresas, tá, em relação aos direitos dos trabalhadores, tá, em nível internacional. Então a gente sabe, né, que muitos países não têm regramentos, né, muito adequados, né, à relação de trabalho. Então, aqui no Brasil a gente tem, né, uma legislação trabalhista muito protetiva, né, em relação ao trabalhador. A gente tem carteira de trabalho, tem aposentadoria, tem férias, tem uma carga horária mensal de trabalho, tem seguro-desemprego, né, tem fundo de garantia, né, tem verbas rescisórias em caso de demissão, uma série de garantias, né, em relação também, né, às normas de saúde, higiene, segurança do trabalho, uma série de garantias. Mas tem muitos países que não têm, né, esses regramentos. Então, a tentativa e a busca, né, dessa norma é equilibrar essas coisas, né, tentar levar, né, o direito do trabalhador para essas outras situações aí internacionais que não apresentam essas proteções, tá? Então, em geral, né, se fala muito da questão da China, né, que é um país que realmente não tem, né, carteira de trabalho, 44 horas semanais, férias, 13º, seguro-desemprego, isso não existe lá. Tá? Então, existem países que realmente, né, o nível de proteção ao trabalhador é muito baixo. Tá? Inclusive em situações, né, que causam dano à saúde, né, enfim, são bem inferiores ao que a gente encontra em outros países, como Brasil, como Estados Unidos, como França, Itália, Alemanha. Tá? Então, alguns outros países não têm essas proteções, tá? Franciele levantou a mão, pode falar, Franciele. Professor, mas, tipo, nos Estados Unidos, eles também não têm muito essas coisas, né? Tipo, 13º, férias, isso daí é tudo por conta do funcionário, né? Eles acabam recebendo um pouco mais de salário isso. E não tem esses direitos. Por exemplo, quando uma pessoa sai do emprego, ela simplesmente sai. Ela não tem, a empresa não tem dever nenhum com ela, né? Agora tem, né? Lá nos Estados Unidos tem seguro, tá? Eles não têm carteira de trabalho como nós temos aqui, mas eles têm o contrato de trabalho. A legislação deles é um pouquinho diferente da nossa, né? Em alguns elementos, mas eles têm proteções trabalhistas. Só é diferente das nossas, né?
em relação a isso, tá? Então, eles não têm carteira de trabalho, mas eles têm contrato de trabalho. Eles não têm um INSS, como a gente tem aqui, né? Mas eles têm seguro, né? E claro, né? O nível de renda é diferente, né? Então, nem se compara, né? O nosso salário mínimo aqui no Brasil, né? É 1.000 e pouco, né? Lá, o salário mínimo deles é $5.000, né? Então, um nível bem superior ao nosso, né? O que facilita que eles tenham acesso, né, a serviços que a gente tem através do Estado aqui, eles têm através do nível de renda deles, né? Então, é uma outra perspectiva, né? Então, eles têm direitos garantidos, né, pelo nível de renda deles, né? É diferente de outros países que não tem nenhum direito, né, e os trabalhadores mal ganham para sua alimentação, tá? Que é o caso de alguns países da Ásia, né, e da África, né? Então, além de não ter os direitos, o salário é muito, muito baixo, né? Países, para usar o exemplo agora de, também na mídia agora, né, o exemplo de Cuba mesmo, né, lá, né, eles, além de não ter, né, os direitos como a gente tem aqui, né, o que eles ganham, o que eles recebem lá, né, não dá para comprar, né, nem o rancho do mês, né, eles ganham lá, né, do Estado, né, às vezes é 1 quilo de arroz por mês inteiro, né, é uma caixinha de ovos, né, e passa o mês, né. Então é uma situação bem distinta, né, de país para país, né, em nível de renda, em nível de direitos, né. Isso leva, é claro, né, à necessidade da construção de normas internacionais que busquem essa responsabilidade social, né, dos países com os trabalhadores, e não só dos países, mas das próprias empresas, né, com relação aos trabalhadores. Então essa SA 8000 aí, ela é muito importante e é um desafio, né, um desafio aí para as próximas décadas, com certeza, né, melhorar essas situações de dificuldade dos trabalhadores, tá? O Stefan também levantou a mão, pode falar, Stefan. Eu só ia fazer um complemento ali quando você falou a respeito da China, e é praticamente uma mão de obra escrava, né? Isso, exatamente, né? É praticamente isso, Stefan. Infelizmente, né? É isso que a gente tem lá, né? É uma mão de obra escrava, né? As pessoas não têm limite de horário de trabalho diário, assim, simplesmente, né? Se quiserem que tu trabalhe 14, 16 horas por dia, é o que tu vai trabalhar, né? Então, se tu quiser trabalhar, né? Se quiser ter um salário mínimo ali, né? Pelo menos, é isso, né? Então, não vai ter uma proteção maior, né? Um elemento que eles têm lá, né? Na China é, no mês de janeiro, eles têm o feriado chinês lá, que é uma semana, né? E aí sim, aí tem isso, né? Não dá para dizer que tem umas férias, né? Mas tem uma semana. Depois de 12 meses de trabalho, né? Eles têm aquele feriado chinês de uma semana. Muito bem. Então, o desafio, né? SA 8000 é um desafio. Jean, levantou a mão, pode falar, Jean. Só uma coisa, professor, que eu me lembrei agora, que eu me esqueci de avisar, não tem nada a ver com a matéria, tá? É só por causa que um colega nosso me pediu para avisar que hoje ele não ia na aula porque ele tá de plantão. Tá. Só que eu me lembrei agora, veio na minha cabeça, daí eu tô avisando. Certo. Qual é o nome dele, Jean? É o Fábio. Fábio? Certo. Obrigado, Jean. Muito bem. Uma outra norma, né, certificável, é a OSAS 18.001. Ela mudou de nome em 2018, né? Agora ela é chamada de ISO 45001, tá? Essa é uma série de avaliação saúde e segurança ocupacional. Então, ela também foca, né, no trabalhador, mas é diferente da SA 8000, né? A SA 8000 vai olhar pelo mundo afora, né, pelos países, né, empresas,
em relação ao direito do trabalhador. A 18.000, agora ISO 45001, ela também olha para o trabalhador, mas sob outra ótica, né, que é a saúde e segurança ocupacional, tá? Então, é uma norma que busca aí um sistema de gestão, né, nesse nicho, né, de segurança e saúde, para proteger, assegurar aí os colaboradores, né, que eles tenham um bom ambiente, um ambiente salutar de trabalho, tá? Que é uma outra coisa que é bem distinta, né, de país para país, né, de empresa para empresa, inclusive, né. 2018 foi um ano importante para essa norma, porque ela mudou de nome, né, e aí teve um período de transição para as empresas. As empresas que eram certificadas na OSAS 18.001 tiveram um período de transição ali para transitar, então, para ISO 45000. Então, alterar toda essa documentação, né, da qualidade em relação a essa norma, né, e, claro, né, com os requisitos que foram alterados também, né, atualizar as suas instruções, enfim, né, para que pudesse, a posterior, né, estar certificada na ISO 45001, tá? Então, em geral, são dados, né, períodos de readequação, tá? Então, isso não foi diferente na 45001. Igualmente, assim como a gente estava falando dos direitos do trabalho, ou do trabalhador, né, pelo mundo afora, que é muito diferente, né, de país para país, de cultura para cultura, em relação à segurança e saúde do trabalho, também da mesma forma, tá? É um desafio. Então, tem países que vão ter, né, legislação sobre isso, né, que já existe uma cultura das empresas, né, em relação à saúde e segurança do trabalho, né, com relação ao uso de EPIs, uso, né, de equipamentos de segurança e de proteção, e outros países não, né? Então, se morrer um trabalhador, né, amanhã tem outro para estar no lugar dele, né? Então, tem muitos países que estão, né, no nível de escravidão mesmo, né? Em muitas situações, tá? Também é um desafio bem grande, né? Claro que as normas, né, elas não têm um cunho de fazer essa mudança de uma forma a impor, né, essas alterações para os países. Isso vem, né, de outras organizações internacionais, né, como o OIT, né, Organização Internacional para o Trabalho, que é um braço da ONU, né, que vai, então, buscar, né, mudar aí as políticas de alguns países na forma de ver e lidar com as pessoas, com os trabalhadores, né. Então, acaba sendo realmente um grande desafio, tá? Até, inclusive, vou indicar um filme para vocês, né? Chama a Fábrica Americana, né? Se não me engano, em inglês é Manufacturing, o nome do filme. Ele estava na Netflix. Ele aborda bastante esses aspectos diferentes, né? Do direito do trabalho, um pouquinho da SA 8000, e da questão da saúde e segurança do trabalhador, que é da ISO 45001. Ele conta a história lá de uma cidade nos Estados Unidos, né, no estado de Ohio, em que existia lá uma antiga fábrica da GM, né, a empresa saiu daquela cidade por algum motivo, né, depois quem assistir vai descobrir qual o motivo, e vem uma empresa da China se instalar naquela cidade. E acontecem diversas situações relacionadas a esses dois pontos que a gente conversou agora, o direito do trabalhador e a saúde e segurança desse trabalhador. É um contexto, né, um contraste entre essas duas culturas. Uma empresa que é da China, né, que vem com outra mentalidade, né, em relação à saúde do trabalhador e aos seus direitos, e aquele povo, né, naquele país que tem uma série de direitos, né, é sindicalizado, enfim, né, e que causa, né, esse contraste entre as duas culturas, né? Então fica a dica aí, né? Depois, se eu inclusive achar o link aí com o título certinho, eu ponho ali para vocês darem uma procurada, que é bem interessante. Por fim, nós temos o SASMAC, que é o Sistema de Avaliação, Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, tá?
ele é bem específico para a área química, tá? Então, as empresas associadas à ABQUIM, que é a Associação Brasileira de Indústrias Químicas, né, que realizam manuseio, movimentação, armazenagem, transporte de produtos químicos perigosos, né, elas precisam estar certificadas nessa norma, né, essa ASMAQ 2014, tá? 2014 é a última versão dela. Então, claro, né, para atuar nessa área, as empresas precisam ter essa certificação. Sem essa certificação, elas não podem atuar nessa área. Porque realmente, né, o produto químico, ele pode causar não só problemas à saúde e segurança do trabalhador, né, que transporta esse produto químico, mas ele pode contaminar o ar, pode contaminar o solo, pode contaminar a água, o lençol freático, né, que é as águas subterrâneas, em função de acidentes que possam ocorrer, né, no transporte, movimentação desses produtos químicos, tá? Então é bem específico, né, é só para quem, empresas que atuam nessa área, tá? Na área química, bem específico. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o chamado PGQP, tá? Ele não é uma norma, né, mas ele é um prêmio, né, um prêmio de qualidade. Ele reconhece as boas práticas de gestão da qualidade das empresas gaúchas. Então, ele vai visitar as empresas que se inscrevem, né, para a obtenção dessa premiação. Ele verifica, né, faz uma auditoria dessas empresas e depois premia aquelas que têm os melhores resultados, né? Então, a empresa, além de deter, né, o certificado da qualidade, ela também pode receber uma premiação, né? Então, dentre as que têm certificação, eu sou a melhor, né, porque eu recebi o PGQP, por exemplo, tá? Então, é bem comum nos estados aí, né, promoverem, né, essas premiações da qualidade, e aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente tem o chamado PGQP, tá, que premia as empresas gaúchas. Vocês já tinham ouvido falar, pessoal, do PGQP? Não sabia disso. Não tinha ouvido também, professor. Que é bem interessante, né? É mais um elemento aí que as empresas podem buscar, né, e usar fortemente no seu marketing, né? Uma empresa que, além de deter, né, o sistema de certificação, ela tem, né, a melhor prática entre todas, né, que tem a certificação na sua área. Ela dá premiação, tá, para diferentes áreas de atuação. Então, empresas, né, hospitalares, empresas de comércio, empresas industriais, né, nas mais diversos setores. E ela dá uma premiação em 3 níveis, tá? Tem o nível ouro, prata e bronze. Tá? Então, as empresas recebem um troféu mesmo, né? PGQP. Então, deem uma olhadinha, né? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí, procura o site do PGQP aqui do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão identificar ali, né, como é que isso acontece. Muito bem, pessoal. Vocês querem fazer alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo? Tudo certo, professor. Certo, legal. Muito bem, se vocês não têm dúvidas, perguntas de momento, a gente vai para o nosso intervalo, tá? Agora são 20h30, 20h45, então daqui a 15 minutos a gente retorna do intervalo. Na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada, né, que é online ao vivo, como vocês sabem, e depois da chamada aí vamos ter alguns exercícios para a gente fazer com relação a esse conteúdo da aula 6, tá? Então só fecha o microfone e a câmera, abro de novo às 20h45. Então tá, até daqui a pouquinho, gente.